merda de pergunta é essa? Quero definir meu gênero como hétero? Eu já fiz muita bosta com homem. Ai, cara, vai a merda, vai. Ai, tomar no rabo. Moleque profano. Moleque tonto. Esse vídeo é sobre uma visão que o E. Rafael Michael Victor Jones mandou apresenta em um livro, que eu acho que pode esclarecer muitas Boa dúvidas que eu tarde, vejo tenho algumas pessoas tendo. 92 e 82 quilogramas. Queria perder aquela barriga incômoda, meio porchete, sabe? Sei. Queria treinar em casa, pois trabalho e estudo. Pode me dar dica? Cara, pra treinar na sua casa, você precisa ter um mínimo aí de, não aparelho, mas de peso Jogou pra poder fazer os superchat de exercícios, R. tá? Cifrão 5.5. Ou calistenia. Xande, você vira presidente e comanda o país por 8 anos, mas no final do mandando você morre. Você aceitaria? É apenas uma brincadeira, não leva a mal. 8 anos comandando o país e depois eu Filho morro? de Iauá, superchat de R. Cifrão 2.2. Vejo do Rômulo que mandaram ontem para você. João Vitor mandou Tá 5 aberto aqui, eu tô indo na sequência aqui, Boa ô tarde, Xandão. filho de Estou água. estudando a suposta ida do homem à lua e é impressionante como a maioria das evidências apontam que ninguém pisou lá. Mas as pessoas simplesmente nem duvidam de nada. Exatamente. Não, né? Que elas não questionam, né, irmão? Exatamente. Mandou R$ 5. É impressionante, né? Voe, Xandinho, seu fofinho. Muito Voe, impressionante. Xandão, nossa, que pauzão grossão e grandão. Voe, Xandinho, neoliberalzinho. Voe, Xandão, te amo de montão. HJ? HJ? Ô, irmão, chamar o Super Xandão de neoliberal, aí você tá exagerando, né? Ô? HJ? Pode zoar, mas chamar de neoliberal não dá. Isso daí é um insulto do pior possível. Fala um negócio desse, não. Tá de brincadeira. Então, se eu comandasse o país por 8 anos, em 8 anos eu faria disso daqui já uma semipotência, né? Isso aqui já seria um negócio que seria bizarro, a ponto de já construir até um Megazord pra defender o país junto com as Forças Armadas, né? Um Megazord com míssel, com bomba atômica. Isso aqui ia ser isso aqui é outra coisa, tá? Ia ser outra coisa. Mas se em 8 anos fosse estabelecido que eu conseguiria salvar o país, eu com certeza. Eu viveria 8 anos governando, salvaria o país, depois morreria, né? Sabendo que a missão foi concluída. O problema é ficar 8 anos pra governar isso aqui, alinhar as coisas o máximo possível e depois chegar um desgraçado e corromper tudo de novo. Esse é o problema, né? Tem 1,92 m. Então, cara, Rafael Vitor, se você não tiver peso em casa pra fazer exercício, vai pra calistenia, irmão. Faz uma dieta bacana que você vai perder essa barriga fácil, cara. Não tem segredo, não. Em relação a um certo grupo. Ou talvez não. E Michael Jones é uma figura que eu já mencionei em outros vídeos. Especialmente o livro dele, o Libido Dominandi, que é o livro mais popular dele e o único que foi traduzido para português, se não me engano. Você consegue achar ele bem fácil aí em qualquer lugar. E você pode perceber também que esse é o único livro que falam dele por aqui. Talvez porque seja o único traduzido. Ou talvez porque Libertação sexual e controle político. Interessante. seja o menos controverso. Gostam muito de falar desse livro, mas nunca falam do autor. Ou dos outros livros. E Michael Jones é um escritor católico tradicionalista. Já tem uma história de décadas de controvérsias. A primeira delas foi quando a sua carreira acadêmica foi interrompida porque, em 1980, ele tomou uma posição forte contra o aborto. E foi demitido da Universidade Católica que ele trabalhava. Então ele resolveu criar uma revista e começar uma jornada para analisar o que estava acontecendo dentro da igreja. Mas não só isso, mas também na sociedade como um todo. As consequências da modernidade. A revista foi depois chamada de Culture Wars, que seria algo como guerras culturais ou guerra cultural. Ele já escreveu vários livros. Como eu disse antes, o Libido Dominandi é o que é mais popular, onde ele aprofunda bastante na questão da libertação sexual e o que tem por trás disso. Mas, segundo ele mesmo, o Libido Dominandi não seria o livro mais importante que ele escreveu, seria um outro. Esse outro livro explica muito bem a natureza e o espírito revolucionário de um certo grupo, que eu já mencionei em outros vídeos, e o impacto deles na história. É um grupo que é difícil de se falar deles, mas é necessário, para você entender essa visão que ele apresenta. Para entender o que ele diz no livro, você precisa entender alguns conceitos. Primeiro, que a visão do E. Michael Jones, a visão que ele apresenta nesse livro, é muito mais fácil de você entender se você for católico, como ele é. Porque ele usa muito o conceito de logos e um certo conceito de absolutismo na interpretação da palavra da Bíblia. De uma forma breve,
Logos é a palavra em grego antigo que foi usada para descrever Deus na Bíblia. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em grego antigo, ao invés de verbo, a palavra usada foi logos. Logos é uma expressão que tem inúmeros significados, mas principalmente era uma expressão usada para se referir à lógica, ou à verdade, à racionalidade. Ou seja, logos é usado para passar uma ideia de que Deus é como se fosse a verdade e a racionalidade pela lógica, ou algo assim. Logos é a vontade de Deus. Logos é a parte da criação de Deus. Logos é a racionalidade. Logos é a ordem do universo. Para iniciar uma campanha e virar o maior presidente de todos os tempos, mandou R$5,01. Isso aí. Xande quer definir meu gênero como hétero e já fiz muita bosta com homem. Tem como mudar isso de outra forma sem transar com mulher? Já comprei até a camisinha e sinto atração só em mulher. Merda de pergunta é essa? Quero definir meu gênero como hétero? Eu já fiz muita bosta com homem. Tem como... Ai, cara, vai a merda, vai. Ai, tomar no rabo. Moleque profano. Moleque tonto. Isso seria de uma forma bem simples e resumida, porque isso é algo muito mais complexo. Podia ficar horas aqui falando. Mas eu preciso resumir isso de uma forma breve. Agora você deve estar aí curioso para saber qual seria esse livro, o livro mais importante do E. Michael Jones. The Jewish Revolutionary Spirit and its Impact on World Thiago History. mandou R$5. Que seria o espírito revolucionário Eu sei judaico. que você não é, mas por que tantos nacionalistas são nazistas? Isso não pode ser coincidência. Talvez não seja a maioria, porém uma grande parte é. Por que será? Ô, mas peraí. Como assim? Anônimo mandou R$5. Me fala um nacionalista aí que você conhece que é nazista. 1,95 de altura, peso 160 Outra coisa. quilogramas. Já tentei de tudo. Academia, medicação convém Tem pessoas que seguem outras vertentes, inclusive ideológicas, que também são nazistas. Mas por que falando isso especificamente de nacionalista? Mandou R$5. Que nacionalista que você Salve conhece? super, eu tomo leite, porém eu moro em zona Tá louco? rural e crio a vaca com capim Eu? sem essa porcaria de hormônios. Eu O que leite sempre é bom. fui um nacionalista, de todos os nacionalistas excelentes que conheci até hoje, que fizeram livros, Bom dia, etc. super. Nenhum, Tem um grande nunca teve problema com nada, masturbação. nada É a ver muito com difícil coisas mudar que uma remetem ao mentalidade nazismo, beta. tá? Porém tenho melhorado com seus ensinamentos. Obrigado, Avanti. Tamo junto, irmão, um abraço. Então, esse negócio aí de querer atrelar nacionalismo a nazismo, cara, pelo amor de Deus, vai se desintoxicar, Se irmão. você for presidente, em que você focaria primeiro? Saúde, educação ou segurança? Tudo, isso aí é tudo ao mesmo tempo. A primeira atitude que a gente teria que realizar é que, na verdade, não é uma, são várias, né? Mas a primeira e primordial é a auditoria da dívida pública. Fazer um acordo em relação a esse pagamento de juros abusivos que a gente sofre, que é a maior das corrupções, e depois, tendo o dinheiro Costa em Seca mão, 123 mandou em mãos, R$5. fazer a distribuição correta Xandão, para essas áreas não sociais ia aí. valer a pena governar só por 8 anos e morrer, pois vejo o que houve com Getúlio Vargas, fez muito pelo país para os outros Palermo foderem com o país. Exato. É, complicado, não valeria a pena mesmo. Grande problema com masturbação. É muito difícil mudar uma mentalidade beta, porém tenho melhorado seus ensinamentos. Tamo junto, Rodrigão. E o seu impacto na história do mundo. Esse livro não tem tradução em português, como eu já disse. E nesse livro ele se aprofunda bastante nesse assunto. R$5. Mas para poder explicar a visão O que você dele, você acha precisa da entender. legalização da maconha no Brasil? Não deveríamos fazer que nem os Estados Unidos da América? Tantos bilhões gerados por ano? Não. Não, porque se eu não posso legalizar algo como a Blaze, por exemplo, né, que saiu toda essa polêmica e tá todo mundo criticando e falando, que nós sabemos que é algo que corrompe e vicia a pessoa, faz com que ela perda dinheiro na dependência do ganho do outro, como que eu poderia legalizar uma droga que segue esses mesmos parâmetros, que vai fazer você perder e vai abrir portas, inclusive, para você querer utilizar outras coisas, outras drogas, piores ainda, para arrecadar dinheiro? Não faz o menor Guilherme sentido mandou isso. R$5. Pare de almoçar, 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 pare de almoçar. Eu, pare de como um almoçar, presidente pare de preocupado almoçar, com a população, pare de almoçar, jamais pare de legalizaria algo que eu sei que prejudica e já prejudicou e já matou muita gente. Levou muitas pessoas para desgraça.
Até pro inferno, se bobear. Jamais eu faria isso, cara. Isso daí, pra mim, não tem... Isso daí, pra mim, não é a atitude de um governo que se preocupa com o povo. Nunca seria a favor de uma porcaria dessa. Não tem... É porque não tem vantagem. Não tem vantagem nenhuma nisso daí. Nenhuma. Umas coisas. O que seria algo revolucionário? Isso seria, de uma forma simples, algo que causa um grande impacto repentino e muda a sociedade de uma forma dramática. O revolucionário é alguém que defende uma mudança drástica e rápida, especialmente não se define por conquistas e vitórias, e sim por sua dificuldade em se levantar e voltar por cima de tudo e todos. Superação, né? 45 mandou R$5. Salve Super, parabéns pelo seu trabalho. Eu e meus irmãos somos trigêmeos e te acompanhamos todo dia. Sucesso para você, manda o doble. Tamo junto, irmão. Toma. Tudo nosso. Super mudança da ordem social. Se você entende um pouco de história, você deve saber que isso sempre dá cheiro de subaqueira avassalador. Chegou a queimar os pelinhos do meu nariz. Cheiro ardido e fedido. O que você faria no meu lugar? Dá um desodorante pra ela. Errado, né? E no livro dele, explica por quê. Mesmo assim, atos revolucionários ainda se repetem através da história. E o que seria o judeu, na sua essência? O que seria o espírito judaico? Pro E. Michael Jones, primeiro, você precisa pensar quando surge o judeu. E eu estou dizendo o judeu e não o hebreu, porque quando você entende o surgimento do judaísmo, o título do livro já fica bem claro. O espírito revolucionário judaico surge quando, de uma certa forma, os judeus, até então chamados de fariseus, depois de muitas oportunidades, rejeitam a Cristo. E depois o traem usando os romanos num ato final de escolher salvar Barrabás e condenar Jesus. Salvar Barrabás, que era uma espécie de revolucionário, e condenar Jesus, que era o Logos encarnado. Esse foi o principal, o primeiro ato revolucionário. Debaixo da cruz, os judeus viram revolucionários. Porque, rejeitando a Cristo, eles estavam rejeitando o Logos, a verdade, a lógica. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. E a base do judaísmo é a rejeição de Cristo, e, portanto, a rejeição do próprio Deus. Então, para o E. Michael Jones, fica claro que o espírito revolucionário judaico tem o objetivo de derrubar a imagem de Deus. Então eu e minha família começamos a te admirar e te respeitar como pessoa a partir do momento que vimos a sua entrevista na Inteligência Limitada. Estamos te acompanhando sempre. Parabéns. Obrigado, Daniel companheiro. Sabino, super chat, Fico muito feliz em saber disso. Um abraço para você e para sua família. Tudo de bom, irmão. R$5. Zandal, você é todo corajosinho falando. Boa tarde, Daniel. E aí, Money? Se estivesse de frente com o presidente da China, o papo seria outro. Tu cagaria nas calças só de ver os chines. Olha o novo vídeo do Rômulo Marasquim falando sobre a dívida do Brasil. Boa. Olha o novo vídeo do Rômulo Marasquim falando sobre a dívida do Brasil. E Cristo. De derrubar Deus e colocar outra coisa no lugar. R$5. Como o Logos é a vontade de Deus, ir contra o Logos é ir contra a vontade de Deus, ir contra a lógica, contra a verdade. E o que você chama alguém que vai contra o Logos? Você vai contra a ordem, um revolucionário. 30 anos depois da fundação da igreja, a Talmud é escrita, e o judaísmo, como é conhecido hoje, estaria completamente formado. Sobre a Talmud, E. Michael Jones diz que foi algo criado para manter os judeus presos à vontade dos líderes judaicos, onde a suprema autoridade é o judaísmo e não Deus. Ele diz que o Talmud é uma deformação da Bíblia, onde o orgulho da raça, com a ideia de uma dominação universal, e nele, é nele exaltado a um ponto de loucura. Em relação ao Goim, o termo usado para se referir a não-judeus, tudo é permitido. A Talmud passa a ideia de que o povo judaico é o povo escolhido, um povo superior. E, portanto, os Goim, os não-judeus, são gados, que só existem para servir a causa judaica, uma espécie de supremacia judaica, onde a base do judaísmo é a rejeição do Logos e a rejeição de Cristo. Foi, Xandinho. Esse é você? Fraude. O Jones passa a maior parte do livro falando sobre o impacto desse espírito revolucionário na história. E ele usa o comportamento anti-logos para explicar um fenômeno que quem estuda a história dos últimos 2000 anos mais a fundo percebe, mas muitas vezes não sabe explicar, que seria a grande representação de judeus em movimentos revolucionários. Como diz o E. Michael Jones, dentro de 100 judeus, 5 podem ser radicais revolucionários. Mas dentro de 10 radicais, 5 podem ser judeus. Desde os judaizantes nos primeiros séculos, que queriam remover conceitos gregos do cristianismo e substituir eles por conceitos judaicos, como a volta da circuncisão, para que a igreja se tornasse mais judaica, até a Revolução Russa, onde 82% dos bolcheviques eram judeus. Desde o sufrágio feminino até as mais recentes ondas de feminismo, do neoconservadorismo até o neoliberalismo, dos principais autores comunistas aos principais autores liberais. Todo fenômeno ligado a um pensamento revolucionário tinha e tem até hoje uma forte presença judaica. Isso aí é verdade. Pro E. Michael Jones, os judeus são grandes revolucionários, os maiores revolucionários.
ele também aponta certas táticas que os judeus usam para camuflar o espírito revolucionário. O maior exemplo dele é um termo judaico-cristão. Seria um termo extremamente subversivo. Xande, como explicar os satélites que podemos ver? Já foi explicado isso daí, irmão. Já que, na realidade, o judeu é a antítese do cristão. O cristão é aquele que aceita Cristo. E ele aceita o Logos. O judeu é o oposto. Ele rejeita o Logos. Ele rejeita a Cristo. O cristão, muitas vezes ignorante para a história dos conflitos entre cristãos e judeus, e também por viver o amor de Cristo, o perdão, ele se ilude com os judeus. Ele acredita nas boas intenções deles. E ele poderia simplesmente fazer uma pergunta para si mesmo. Por que ele é judeu e não cristão? Ou perguntar diretamente para ele por que ele rejeita Cristo. Mas não, né? O cristão, como você vê hoje, ele cai na armadilha. E vai lá ainda e coloca a bandeira de Israel do lado do nome dele. Para Michael Jones, existe uma linha de salvação, que seria a linha de Abraão, Moisés, Jesus Cristo e a Igreja Católica. Xande manda um Os salve judeus, pra então, minha rejeitando mãe a Cristo. Flávia do Jato de Leite. Tiago mandou R$5. Xande, quando você posta foto ou stories com sua namorada, eu sinto ciúmes de você. Será que é normal? Eu me sinto incômodo vendo as fotos de você e sua, como se tivesse com alguma coisa minha. Não é normal isso aí, não. Eisenberg mandou Precisa R$5. buscar um médico. Você tem meu voto, Xande. Porém você não conseguiria fazer muito porque a panelinha dos ladrões iriam se juntar para tentar te derrubar de todas as formas. Tomara que eu esteja muito enganado. Ah, com certeza, né? Mas aconteceria isso daí mesmo. Além do sistema, da mídia, né? Todo mundo contra. Cristo estão, de uma certa forma, sendo revolucionários contra a própria salvação, usando o seu ódio pela figura do Logos de Jesus. Esse vídeo flerta com Nossa, antissemitismo. Xandão, Sim, você ô come que nem um Eco. animal, porque não come direito. 9? Cristo para alimentar o espírito revolucionário. É porque eu sou um animal mesmo. E surge uma espécie de messianismo político, que é uma manifestação do judeu carnal, material. Foi, Xandinho, Os judeus esperam o mandou Messias R$5. que restaurará o seu poder Por político. favor, olha esse vídeo agora. É você, né? O cristianismo é incompatível com o messianismo político e a atividade revolucionária judaica, porque ele reconhece outro Messias, Jesus. O mesmo desejo político messiânico carnal pelo céu na terra que levou os judeus a escolherem Barrabás, levará os judeus Super que Xando perdoem na rejeição mais profunda ao serviço do demônio, até que eles finalmente realizem Salve o reino Super, do onde anticristo. eu moro Essa- não tem academia, então eu decidi treinar em casa com o peso do próprio corpo, largando a masturbação e trilhando o caminho Brabo. de campeão. O que você acha? Super Pedroca, Super Chat de R Cifrão 2.2. Bom dia, Xandão. Confesso que queria ser essa comida. Hein? Sai fora. Xandão, não tá legal esse vídeo não. Antissemita total. Ô, Joker, não é que o vídeo é antissemita. O Bases Viriato tá falando sobre o autor do livro que fala sobre o tema. São as palavras de Michael Jones. Mas o de Michael Jones diz que existe uma salvação ou redenção do espírito revolucionário. Para isso, ele separa judeus de judaístas, porque o judaísmo é mais complexo. Judeus também são uma etnia e uma cultura, e que os dois são de importância para os judeus, tanto quanto a religião. Por exemplo, enquanto a Bíblia e o Alcorão são traduzidos em outras línguas e transcendem culturas, O vídeo tá em inglês, mas não tem problema. Como faço pra me comunicar bem? Como faço para as pessoas em minha volta ver João que tem algo Vitor diferente? Souza, Superchat de R Cifrão 5.5. Salve Xandão, vocês pararam com o canal Casal de Verdade. Gostava muito dos vídeos lá. Por enquanto, demos uma pausa lá, irmão. a Talmud não. E só judeus podem ler a Talmud. Ó, almoço, Xandão. Carne moída, arroz e salada. E como eles praticamente só consideram judeus aqueles que nascerem de uma mãe judia, a religião deles se fecha para apenas aqueles que fizerem parte da etnia. Judaísta seria o judeu que segue a religião do judaísmo. E judeu é aquele que faz parte da etnia e cultura, mas não necessariamente segue a religião. Um exemplo que ele dá é que muitos judeus se dizem ateus, mas ainda seguem a cultura judaica e defendem a etnia judaica e o Estado de Israel. Por Michael Jones, a única forma deles se livrarem desse espírito revolucionário seria aceitar o Logos, aceitar Cristo e se converterem ao catolicismo. Primeiro porque, para ele, o catolicismo faz parte da linha de salvação. Depois de Jesus Cristo vem a Igreja Católica. E segundo que, para ele, não há uma citação completa do Logos no protestantismo. Semana na escola, estou estudando por conta própria na casa mesmo. Você vai repetir de ano. Vai atrasar seu lado à toa. Porque se pode existir uma interpretação diferente da Bíblia, que não a da igreja, o judeu pode então fazer uma versão judaizada do cristianismo, interpretando a Bíblia da sua própria maneira. Para ele, no catolicismo, existe uma ideia absoluta e imutável, enquanto no protestantismo existe um relativismo. Eu posso dar o exemplo de um cara que se diz bispo e cristão, mas na verdade é judeu e só vende uma versão de judaísmo para pessoas ignorantes, onde ele é praticamente uma figura messiânica que ainda constrói templos. O Michael Jones também fala sobre certos indivíduos de bigode que tomaram algumas ações controversas em relação Assisti o vídeo que te mandei. Ô, cara, aguenta aí. a eles. Segundo o Michael Jones, medidas agressivas
não funciona contra nenhum grupo. Em especial esse. Porque eles vão usar a agressão como motivo pra fazer 2 vezes pior contra você. Segundo ele, a maior arma contra o espírito revolucionário é a verdade, o próprio Logos. Só mostrando o que eles são e o que eles fazem. Só mostrando a diferença entre o caos e a ordem. Assim você combate o espírito revolucionário. Quando os judeus... Morarla também te me sentindo muito perdido. Nós sabemos que alguns globalistas são judeus, porém, esse ódio generalizado que Hitler tinha do povo judeu é simplesmente patético e irracional. Sim, concordo. O que o Bas de Viriato está dizendo é exatamente o mesmo discurso do cristianismo alemão, influenciado por pagãos nazistas como Rosenberg. Hitler era um ateu convicto, sim, e falava que a ciência iria condenar o cristianismo, sim. Leiam The Aryan Jesus. Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany. Agora, por favor. Que acaba com toda essa narrativa patética. Excelente comentário aí, ô Leonardo. Muito bom, cara. Bem sintético e preciso. Os que rejeitaram Cristo, eles rejeitaram o Logos. E quando eles rejeitaram o Logos, que inclui no interior de si os princípios da ordem social, eles se tornaram revolucionários. O Espírito Revolucionário Judaico, por E. Michael Jones. Do Ornel Superchat de R. Cifrão 2.2. Os judeus comandam o mundo. Não acho, não. Eu acho que tem judeu pro meio, mas não é só judeu que comanda, não. Superchat de R. Cifrão 5.5. A missão... Lembra de mim, Xandão? Eu mando olha bem pra minha foto de perfil. Xandão, lembra como que eu faço pra me comunicar bem? Tanto que até me faço pra as pessoas verem algo diferente em mim. Hitler era católico, mas acreditava em uns misticismos. É tudo pagão.